Então, vamos lá. Então, ó, nós temos que variar a temperatura, portanto, aí não muda o estado físico. Então, o calor sensível e o calor latente é igual dia e à noite, né? Um está, o outro não está. Então, a fórmula para nós calcularmos o calor sensível é de macete. Tá? Nós temos que Q é igual a MC delta T. Tá? Então, Q igual a MC delta T. Ou seja, Q é a quantidade de calor sensível, certo? M é a massa do corpo, tá? Czinho é o calor específico, que falamos na aula passada, e o ΔT é a variação de temperatura. Então, quando o corpo ele recebe calor, essa quantidade de calor que ele vai receber vai depender da sua massa, vai depender do seu calor específico e vai depender da variação de temperatura, tá? Então, é assim que funciona o calor sensível. Então, a característica principal é mudar a temperatura. Então, se o Q é maior que zero, o corpo ganha calor. Então, o corpo ganha calor. Então, se o Q é maior que zero, o corpo ganha calor. Se o Q é menor que zero, o corpo perde ou doa calor. Então, perde calor, tá? Então, é assim que nós definimos. Vamos lembrar que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, né? Vamos lembrar que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, na verdade é 4,186. Então, nós vamos aproximar aí para 4,18 joules, tá? Lembrar que 1 kJ, um quilocaloria, na verdade, é 1000 calorias, ok? Então, é interessante lembrar dessas unidades aí, tá, galera? Ok? Então, essa parte foi o calor sensível. Acontece que quando um corpo ele recebe ou perde calor, nós podemos também ter nele ali a capacidade térmica, ou seja, todo corpo tem uma capacidade térmica. Então, todo calor sensível, ele tem uma capacidade térmica. Qual é a capacidade térmica desse calor sensível? Vai depender de cada substância. Então, nós vamos para a capacidade térmica. Capacidade térmica. Capacidade térmica, também chamado de capacidade calorífica, tá, galera? Pode ser chamado também de capacidade calorífica. Capacidade calorífica. Então, capacidade térmica ou capacidade calorífica. É a capacidade que os objetos têm de absorver calor e segurar esse calor dentro de si por um determinado intervalo de tempo, né? Ou seja, eles vão ter geralmente os que têm boa capacidade térmica, eles têm potência altíssima. Exemplo da batata e da abóbora, são os materiais, na verdade, são as substâncias que têm maior capacidade térmica. Por exemplo, se você pegar uma batata e colocar ela para cozinhar, depois você joga a água fora, que ela tiver cozinhada, você joga a água fora, e aí, com o passar do tempo, você toca na parte de fora, na casca, e você observa que a casca ela está friazinha. Mas se você morder, você vai ver que vai queimar a sua língua. Então, isso vai acontecer por quê? Porque a batata e a abóbora, elas têm uma grande capacidade de armazenar aí calor dentro de si. Outro exemplo que a gente pode citar também é a abóbora, né? Os japoneses, eles pescam baleia com abóbora. Eles pegam a abóbora, aí coloca lá, gigante mesmo, coloca lá para cozinhar e aí joga no mar. E como ela emite radiação, né, infravermelho, as baleias notam aquela radiação e vai atrás pensando que é comida. Quando chega lá, que elas engolem, aí devido à alta pressão na parte interna da baleia,
aí a abóbora explode e sai queimando todos os órgãos internos da baleia. E aí eles pegam a baleia sem nenhum, sem gastar muita energia, né? Ok? Então é assim que os japoneses fazem para pescar. Então a capacidade térmica, gente, a capacidade térmica ou capacidade calorífica é uma razão, tá? É uma razão entre duas grandezas, que é o calor, né? A quantidade de calor sensível e a variação de temperatura. Variação de temperatura. Tá? Ou seja, a capacidade térmica chamada de Czão é igual ao calor dividido pela variação de temperatura. Em outras palavras, a capacidade térmica fora do sistema internacional, ela vai ser dada em calorias por grau Celsius. Então, para cada grau Celsius aumentar, é necessário você absorver uma caloria, certo? Dependendo de cada material, né? Cada material tem o seu aí, beleza? Mas lembrando que o referencial do conteúdo é a água. Vamos agora para relação entre capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica. Cuidado com esses dois aqui, cai questões pra caramba com eles. Capacidade versus calor específico. Capacidade térmica versus calor específico. Ou seja, capacidade térmica é o Czão e o calor específico é o Czinho. Como a gente faz para relacionar esses dois caras? É só substituir aqui a quantidade de calor. Se nós substituirmos lá a quantidade de calor, a temperatura vai cancelar com a temperatura embaixo, certo? Quando eu substituir, vai cancelar a temperatura com a temperatura embaixo. E aí vai sobrar na fórmula o quê? Vai sobrar que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Tá aqui. Então, é outra fórmula da gente calcular a capacidade térmica e o calor específico. Se nós já sabemos o que é a capacidade térmica e já sabemos o que é o calor específico, então a gente tem que ampliar o que nós sabemos sobre ele. Por exemplo, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. É uma propriedade do corpo. Propriedade do corpo. Então, vamos pensar comigo. Se a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, isso significa que quanto maior a sua massa, maior é a capacidade que vai ter de armazenar calor. Quanto menor a sua massa, menor é a capacidade de armazenar calor. Ou seja, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Pensando nisso, algumas pessoas, por exemplo, elas conhecem a parte física dos objetos, das substâncias, e elas desligam as panelas antes de terminar o cozimento. Por exemplo, você está cozinhando batata, por exemplo. Aí o que você faz? Você vai lá, faltando 10 minutos para cozinhar, você desliga. Aí você diz, oxe, professor, mas a batata não está crua? Como a batata ela tem uma capacidade térmica muito grande, então você desliga ela 10 minutos antes, certo? E aí o que vai acontecer? Ela continua cozinhando, porque o calor lá está concentrado dentro dela. Então ela continua cozinhando normalmente. Então esses 10 minutos de gás aí você já consegue evitar aí, você já consegue economizar gás aí. Sem contar quando a água lá na batata atinge a temperatura de 100 graus,
você baixa a chama, porque se você aumentar a chama, você só vai gastar gás, né? Porque a temperatura não vai passar de 100. Você pode botar a chama maior que tiver, não vai passar de 100 graus Celsius a temperatura lá na água para cozinhar a batata. Então você vai lá e diminui a chama, né? Dá a volta até o final, e aí lá no final ele deixa passar bem pouquinho gás. E aí você vai economizar para caramba, tá? A outra grandeza que precisamos conhecer é o calor específico. Então, nós já estudamos calor específico, eu deixei para falar isso quando falasse de capacidade térmica. Então, o que nós temos que saber do calor específico? O próprio nome já diz, específico. Significa que cada um tem o seu. Quanto à capacidade térmica, é uma propriedade do corpo, ou seja, quanto maior o corpo, maior a capacidade, quanto menor a massa, menor a capacidade e assim sucessivamente. O calor específico não, ele é uma propriedade de uma substância. Ele é uma propriedade de uma substância. De uma substância. Então, o calor específico é uma propriedade de uma substância. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer o seguinte: se você tiver 1000 quilogramas de ferro e 2 quilogramas de ferro, é a mesma coisa. O calor específico é o mesmo. Então, o calor específico de 1000 quilogramas de ferro e de 2 quilogramas de ferro é 0,114 calorias por gama grau Celsius. Acabou. Ou seja, o calor específico é uma propriedade de uma substância. Então, tanto faz você ter muito ferro como ter pouco ferro. O calor específico é o mesmo. Não vai mudar. Ou seja, ele é uma propriedade da substância e não do corpo. Quem é uma propriedade do corpo é a capacidade térmica. E aí, entenderam a diferença entre os dois? Galera? Entenderam a diferença? E aí, pessoal, entenderam a diferença? Posso passar? Beleza. Vamos ver se a gente já pode entrar aqui nas questões. Só um minutinho, galera, para ver se já dá para a gente fazer questões já. Opa, já dá para fazermos questões, algumas questões aqui. Vamos lá. Galera, página aí é página 328. Página 328. Posso apagar a parte de lá, galera? Pessoal, posso apagar a parte de lá? Então, vamos lá. Essa primeira parte aí vai falar do quente e o frio. O quente e o frio nos dá a sensação de temperatura e não de calor, né? A gente tem que lembrar disso aí. Quando a gente toca em alguém e sente quente e frio, fisicamente falando, o quente é excesso de calor e o frio é falta de calor. Mas, para um leigo, isso é temperatura. Então, quando o cara toca em alguém que ele sente frio ou quente, então a sensação que ele tem é de temperatura. Então, vamos ver o que diz aí no 1. Para construir-se uma escala de temperatura, não é necessário que, letra A, todos os termômetros concordem com suas leituras nos pontos fixos. Então, na verdade, isso é necessário. Ele diz não é necessário, né? Então, ele quer a errada, né? Então, é necessário sim. Ele quer que não seja necessário. Letra B. Os pontos fixos possam ser reproduzidos em qualquer ocasião. Então, os pontos fixos podem ser produzidos em qualquer ocasião, sim. Por exemplo, na escala Celsius, você tem 0 graus Celsius, é 32 na Fahrenheit. Então, necessariamente 0 graus Celsius não precisa ser 0 graus Fahrenheit na outra temperatura.
certo? Então, você tem uma diferença de escala de uma para outra, mas ali na altura milimétrica eles têm que estarem iguais. Ou seja, enquanto na escala Celsius você tem uma diferença de 100 unidades, na escala Fahrenheit você tem de 80, então não são necessários. Então, os pontos fixos possam ser reproduzidos em qualquer ocasião. Então, quando ele fala em qualquer ocasião, você pode colocar em qualquer variação ali entre os pontos. Então, é verdade. Letra C. A propriedade termométrica seja referente ao comportamento de um gás perfeito. Então, ó, não é necessário que ele esteja o mesmo comportamento de um gás perfeito. Ou seja, ele tem que estar na ICMTP, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. Então, ele tem que ter 22,4 litros. A pressão tem que ser 1 atm, né? A pressão tem que ser 1 atm e a temperatura tem que ser 27, dá 300 Kelvin, né? Essa é uma candidata, mas vamos ver se tem alguém mais errado do que ela. Letra D. A propriedade termométrica seja a função bionífica bijetora da temperatura. Ou seja, é essa a resposta, né? Não é necessário essa aqui. Você não precisa ter apenas duas escalas, você pode ter até mais. Então, a primeira questão aí, do praticando, a resposta é a letra D. Beleza? Eu não preciso dessa função aí, não. Próxima, galera. 2. A 2 vai dizer assim, ó. Segunda questão. A segunda questão diz: para derreter uma barra de um material com 1 kg, então a massa é 1 kg. Massa é igual a 1 kg. Para derreter uma barra de um material de 1 kg, é necessário aquecê-lo até a temperatura de 1000 graus Celsius, sendo a temperatura ambiente, no momento analisado, 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius e a temperatura final é 1000 graus Celsius. Aí ele vai perguntar, e o calor específico do material é 4,3. Então, o calor específico do material é 4,3 joule por quilograma. Joule por quilograma, tá? Vamos ver. Continuando. E ele diz aqui, qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra? Então, ele quer saber a quantidade de calor necessária para derreter a barra e o valor está em joule. Galera, a variação na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin, né? Ó, se você olhar na escala Celsius, nós temos 0 para 100 e na escala Kelvin nós temos 273 para 373. Ou seja, a variação na escala Celsius é a mesma na Kelvin. Eu tenho 100 unidades para cada um. Então, se eu fazer a variação na Celsius, automaticamente eu estou fazendo a variação na escala Kelvin. Então, vai ficar, ó, meu ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, a temperatura final é 1000 e a temperatura inicial é 20. Então, ΔT é igual a 980 Kelvin. Como a variação na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin, então, logo, essa variação de temperatura tem o mesmo valor na escala Kelvin. Tudo bem, né? Então, ele quer saber a quantidade de calor. Logo, temos que pessoal, pela fórmula Q-macete, né? Ou seja, a fórmula do calor sensível, nós temos que o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Substituindo. Então, o que vai ser igual? A massa é 1 kg. A massa é 1 kg. O calor específico é 4,3. E a variação de temperatura aí é
980. Multiplicar aqui. Posso cortar o zero, deslocar a vírgula uma casa. Vai ficar 98 vezes 43, né? 98 vezes 43. Para a gente não perder tempo, né? Com esses cálculos aí. Cálculo de padaria, né? 43 vezes 98. Só que a gente for parar, a gente vai perder tempo. Então, eu vou aqui na calculadora. 43 vezes 98. Deu aí 4.214, né? Então, nós temos Q igual a 4.214, certo? Maria, 4.214 joules. Tá aí o valor, gente. Beleza? Então, 4.214. Resposta, letra C. Então, a segunda questão, a resposta é a letra C. Olha se tem alguma dúvida, pessoal. E aí? E aí, pessoal? Achei interessante. Como eu estou vendo aqui, né? Desculpa, pessoal. Quando eu liguei o aplicativo da calculadora, ela fica como se fosse um espelho, um vidro fosco. Você vê que você está do outro lado, mas você não sabe que é você. Não dá para identificar. Que massa. Gostei. Fisicamente aí, ó, ótica na parada. E aí, galera? Nenhuma dúvida? Pode passar? Ah, beleza. Até agora não, então tudo bem. Vamos lá. Passando. Próximo aí, pessoal. A próxima diz assim, ó. Questão 3. A questão 3 diz: dois termômetros E e W marcam nos pontos de fusão do gelo e na ebulição da água os seguintes valores. Então, na fusão, o Z marca 4 graus, na ebulição marca 28, o W marca 2 e na ebulição marca 66. Ele diz: as duas escalas apresentam as mesmas leituras A. Então, vamos lá. Lá em matemática, quando a gente não sabe de uma coisa, nós chamamos de X, né? Então, ele diz que a temperatura na escala Z é a mesma temperatura na escala W, e como eu não sei quem é, eu vou chamar de X, né? Em matemática, quando a gente não sabe de uma coisa, geralmente nós chamamos de X. Aí eu vou encontrar as escalas, né? Porque eu não conheço essas escalas. Então, eu tenho que montar os termômetros. Então, o primeiro termômetro é o Z, o segundo termômetro é o W. Então, 4 graus no W, 4 graus no Z, corresponde a 2 graus no W. 28 no Z, corresponde a 28 no Z corresponde a 66 no W. Pronto, agora é só encontrar aí a função termométrica dessas duas escalas. Então, eu venho aqui no meio, chamo de TZ. Venho aqui no meio, chamo de TW. Então, vai ficar TZ menos 4, TZ menos 4, dividido por 28 menos 4. 28 menos 4 dá 24. Tudo isso igual a TW menos 2, TW menos 2, dividido por 66 menos 2. 66 menos 2 dá 64. Então, eu estou aí com 24 e 64. Eu observo que esses dois caras, eles são múltiplos de 8, né? Esses dois caras aí são múltiplos de 8. Então, eu posso dividir de um lado e do outro por 8.
Posso dividir esse lado por 8 e posso dividir esse também por 8. Beleza? Então, vamos ver quanto vai dar. Então, vai ficar TZ menos 4 sobre 24 dividido por 8 dá 3. E 64 dividido por 8 dá 8. Então, TW menos 2 sobre 8. Galera, então eu achei a função dos termômetros. Como eu achei a função, agora é só chamar TZ e TW de X. Então, vai ficar, ó, TZ e TW de X. X menos 4 sobre 3 é igual a X menos 2 sobre 8. Então, agora eu vou fazer o cruz credo, né? 8 vezes X dá 8X, menos 8 vezes 4, 32. Igual. Agora eu vou para o outro lado. Igual. 3 vezes X dá 3X, menos 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar 3x está desse lado positivo, passa para cá negativo. Então, vai ficar 8 menos 3. 8 menos 3 dá 5x. 32 está desse lado negativo, passa para lá positivo. Então, vai ficar 32 mais 6. 32 mais 6 dá 26, né? Então, dá 26 aí. 26 positivo. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, a resposta é 26 dividido por 5. Dá aproximadamente 5, né? Deixa eu apagar aqui o quadro, galera. Posso apagar o lado de lá, né, gente? Aqui. Então, vamos lá. A resposta é... Eles terão a mesma temperatura em 26 dividido por 5. 26 dividido por 5, fazer aqui fora. 26 sobre 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 26, falta 1. Então, boto um 0. Vírgula no quociente. Dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, aí vai dar a temperatura de 5,2 graus Z ou 5,2 graus W. Acabou aí, galera. Caramba, já passou 30 minutos. Misericórdia. Olha aí, galera, se tem alguma dúvida. Então, aí, a resposta foi 5,2, resposta letra D. Então, 3, resposta letra D. Galera, pode ir para a quarta? E aí, todo mundo pode ir para a quarta questão? Pessoal? Beleza, então vamos para a quarta. A quarta vai dizer assim, ó, você tem 2 gráficos aí. Então, 2 gráficos você tem aí na quarta questão, né? Então, você vai dizer assim na quarta, ó. O gráfico a seguir representa a variação de temperatura ΔT em função da quantidade de calor Q transferida a 2 sistemas, A e B, que apresentam a mesma massa cada um deles. Aí ele diz, de acordo com o gráfico, concluímos que a capacidade térmica do corpo A em relação à capacidade térmica do corpo B, como vocês estão vendo, ele tem a mesma massa, né? Se é a mesma substância, eles teriam a mesma capacidade térmica, mas não é, né? Ele diz que é um corpo A e um corpo B. Então, vamos ver aqui. Tirando os dados, ó. A temperatura inicial de A. Temperatura inicial de A é 0 graus Celsius. Isso, o A. Temperatura final de A é 40 graus Celsius. Vamos para o corpo B agora. Temperatura inicial de B é 0 graus Celsius também. Temperatura final de B é 20 graus Celsius.
Então, eu já tenho as temperaturas, falta o calor. Os calores são iguais, né? Os calores são iguais a 4.000, na verdade, calorias. Então, o Q de A é igual ao Q de B, que é igual a 4.000 calorias. Como eu já sei a quantidade de calor, agora é só calcular o CA e o CB. Então, quem vai ser CA? CA vai ser a quantidade de calor de A dividido pela variação de temperatura. Quem vai ser o CB? Vai ser... Eu poderia até colocar um em função do outro, né? Deixa eu ver se eles colocaram um em função do outro. 2 vezes maior. Ah, eles colocaram um em função do outro, tá? Como eles colocaram um em função do outro, o calor é igual. Então, eu vou colocar quem são iguais. Quem são iguais são os calores. Então, o que é que vai acontecer? Então, eu vou tirar o A aqui, ó, que eu vou colocar igual, porque eles têm a mesma quantidade de calor. Como eu quero achar a relação entre a capacidade e a temperatura, então, a temperatura está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar aqui, a quantidade de calor é igual à capacidade vezes a variação de temperatura. Moral da história. Q de A é igual a Q de B. Q de A é igual ao Q de B. Então, Q de A é igual ao Q de B. Então, quem vai ser o Q de A? Vai ser a capacidade de A, vai ser a capacidade térmica de A, vezes a variação de temperatura de A. Quem vai ser o Q de B? Vai ser a capacidade de B, vezes a variação de temperatura de B. E aí, agora, é só substituir os valores, né? A variação de temperatura de A é 40 e 0. Então, é 40 menos 0 que dá 40. Então, eu tenho 40 CA. Quem vai ser a de B? A de B vai ser 20 menos 0, que dá 20. Então, eu terei 20 CB. 0 de um lado, 0 do outro, vai embora. Adeus, tchau, até logo. Posso simplificar os dois lados por 2. Posso dividir os dois lados por 2. Então, vai dar 2CA igual a CB. Moral da história, a resposta é a capacidade térmica de A, a capacidade térmica de B é o dobro da capacidade térmica de A, ou a capacidade térmica de A é metade da capacidade térmica de B. Vamos olhar onde eu tenho isso aí. Vamos olhar onde eu tenho isso. Letra A. Ele pergunta, ó, de acordo com o gráfico, concluímos que a capacidade térmica do corpo A em relação à capacidade térmica do corpo B é metade, né? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a capacidade térmica de A é metade da capacidade térmica de B. Letra A. 2 vezes maior, falso, é metade. Letra B, 4 vezes maior, falso, é metade. Letra C, 2 vezes menor, verdade. Resposta, letra C. Metade da capacidade é 2 vezes menor. Então, resposta, letra C. Acabou a quarta questão aí, galera. Resposta, letra C. Olha se tem alguma dúvida, pessoal. E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Pessoal, nenhuma dúvida? Galera, posso passar? Posso seguir, né? Beleza. Então, vamos lá. Falta 2 minutinhos, mas eu acho que dá tempo de resolver uma questão. Quinta questão. Se não desse cair aí... Ah, não. Falta 3 minutinhos, dá tempo. Vou apagar esse lado aqui, viu, galera? Eu vou até colocar a página aqui para a gente se ligar na aula que vem, né? Deixa eu colocar aqui a página. Página 328. Página 328. Quinta questão. Galera, quinta questão, rapidinho aí para ver se dá tempo. Para aquecer 500 gramas de certa substância a 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessários 4.000 calorias.
A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então, a massa é 500 gramas. Massa é 500 gramas. A temperatura passou de 20 para 70, então ΔT é 50 graus Celsius. Tá? E aí ele dá mais o quê? Da quantidade de calorias. Foram necessárias 4.000. Então, Q é igual a 4.000 calorias. Então, ele pede a capacidade térmica e o calor específico. Primeiro, vamos calcular a capacidade térmica, né? Então, ó, capacidade térmica. C é igual a Q sobre ΔT. Então, logo, o Q vai ser igual. O C vai ser igual a Q, que é 4.000, dividido pela variação de temperatura, que é 50. 0 em cima, 0 embaixo, eu corto. 40 dividido por 5 dá 8. Então, a capacidade é 80 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade é 80 calorias por grau Celsius. Cuidado que na hora de uma prova do vestibular pode aparecer 80 calorias por joule. Errado. 80 calorias por segundo. Errado. Cuidado com isso. Agora, o calor específico. Então, capacidade térmica é igual a massa vezes Czinho, né? A capacidade térmica é a massa vezes Czinho. Capacidade térmica 80. Massa, nós temos que a massa é 500 vezes Czinho. 500 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, vai ficar 80 dividido por 500 igual a Czinho. Logo, Czinho é igual. 0 em cima, 0 embaixo, eu corto. Sobrou aí 8,50, né? 8,50. Deixa eu ver se tem como relacionar esses rapazes. Dividir 8 por 50. Na verdade, eles não são múltiplos. São não. Para não perder tempo, eu vou dividir aqui, tá, galera? Deixa eu pegar aqui a calculadora. 8 dividido por 50. 8 dividido por 50. Dá 0,16, galera. 0,16.